Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa sessão prática de bastidores da mentoria Evoluir na Libras. Eu sou o Madison Barreto, eu estou no universo da Libras há mais de 23 anos, sou cofundador da Universidade da Libras e da Unidestrava, juntamente com minha esposa Raquel, que é surda. Somos casados há mais de 13 anos. E hoje é o conteúdo prático que você vai ver aqui, é um conteúdo real que foi entregue há pouco tempo em uma das sessões práticas da mentoria Evoluir na Libras. Você vai entender aqui exatamente como funciona o espiral da Libras, o espiral de desenvolvimento da Libras. Como você sair do zero ou do nível que você está, se tornar fluente em Libras, estar preparado realmente para se comunicar com surdos, dominar a Libras e se aprofundar nela ainda mais. Também você vai descobrir como se tornar um intérprete de Libras, dominar as técnicas de interpretação, saber realmente como passar aquilo que você quer dizer para Libras, independente do nível que você está hoje. Você vai entender também o plano completo para você realmente se desenvolver, se tornar fluente na Libras, se aprofundar nela, se tornar intérprete de Libras e até mesmo conquistar oportunidades em trabalhos, prestação de serviço, concursos públicos, bancas avaliativas e tudo mais, como intérprete de Libras ou ainda outras oportunidades na área de pesquisa, com atendimento aos surdos ou mesmo no ensino da Libras. Tudo isso faz parte daquilo que eu entrego dentro da mentoria Evoluir na Libras. E aqui tem um detalhe muito importante que é o seguinte: muitas pessoas acham que a Libras é simplesmente você ir lá e aprender meia dúzia de sinais, aprender o alfabeto manual, para poder ter a comunicação e tudo mais. Mas a grande verdade é que o cérebro dos surdos funciona de um jeito muito diferente do cérebro nosso como ouvintes. Por quê? Porque os surdos não ouvem, então o cérebro dele está totalmente adaptado para a visão. Então, ficar aprendendo sinal por sinal, palavra por palavra, decorando frases, decorando uma frase pronta para interpretar, ficar decorando música para interpretar, essas coisas não funcionam. Porque tudo isso aí está voltado e focado na lógica do português, não da Libras. E a Libras é uma outra língua, é uma outra cultura. Mas você que está ansioso já para poder ver o conteúdo prático aqui dessa sessão. Mas antes disso, é importante você saber como aprender, como absorver o conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você e também como colocar isso em prática. É o seguinte, o conteúdo que você está prestes a ver é exatamente o plano passo a passo que eu aplico e sigo com cada um dos meus mentorados. E tudo isso começa com uma reunião individual, olhando olho no olho, eu e você, para entender exatamente o momento em que você está agora, quais são os seus desafios, quais são os seus objetivos com a Libras. E além disso, eu vou mapear, vou entender exatamente qual que é o seu perfil pedagógico, como que você pensa, sente e age, para que você tenha um plano personalizado, específico para você, para te guiar do zero ou do nível que você está, para a sua fluência na Libras, para o seu aprofundamento na Libras e para você se tornar intérprete de Libras, professor de Libras, enfim, conforme for os objetivos que você tem. Aqui você está vendo a Edinamar. A Edinamar já participou de alguns ciclos de mentoria comigo. E nesse processo, passo a passo, nesse contexto em que esse conteúdo aqui, essas estratégias foram apresentadas para ela, o contexto é que ela já tinha se tornado fluente em Libras, já estava agora na fase de lapidação e de aprofundamento na Libras, com o objetivo também de se tornar intérprete de Libras. Então, esse foi o contexto pelo qual esse conteúdo aqui foi trazido para ela, a partir de uma pergunta que ela tinha me feito. Você vai perceber nesse conteúdo aqui que às vezes vai ter alguns pequenos cortes, porque eu fiz isso justamente para preservar os bastidores de algumas questões privadas que ela tinha compartilhado comigo. Em outros trechos, você vai ver que eu estou compartilhando exatamente tanto as falas dela quanto as minhas falas, porque eu percebi que não ia expor ela de alguma forma. Tá? E esse é um ponto muito importante que realmente
eu valorizo para cada pessoa, cada um dos mentorados meus. E aí é importante você saber que na mentoria Evoluir na Libras, além de ter essa reunião individual comigo para esse mapeamento, você vai ter também métodos passo a passo que vão ser liberados para você, um pacote de métodos nossos da Universidade da Libras. E quais métodos vão ser liberados? Isso depende do seu perfil pedagógico, depende do seu perfil de aprendizagem, dos seus objetivos na Libras. Então isso é algo realmente personalizado e isso eu vou identificar na conversa individual, na reunião individual com você, para o seu mapeamento conforme os seus objetivos. A partir de então, você começa a ter acesso direto ao meu time via WhatsApp durante 6 meses para me enviar qualquer dúvida sua em tempo real. Então, você envia a sua dúvida, o meu time vai repassar para mim e então você vai ter a minha resposta específica para você. Mas além disso, durante esses 6 meses, você vai participar de reuniões em grupo, online, no Zoom, fechadas comigo. Essas reuniões em grupo, eu vou tirar todas as suas dúvidas. E mais do que isso, você vai ver também as orientações e o passo a passo que eu estou orientando outros mentorados. E isso abre muito a mente, porque você acaba captando outras nuances que eventualmente você não tinha percebido ainda. Da Libras, da interpretação, da linguística da Libras e desse aprofundamento como um todo. E é justamente aqui que está o grande poder da mentoria. Essa orientação específica para você e sempre trazendo atualizações exatamente daquilo que funciona hoje para você se posicionar como intérprete Libras, para você atuar na sua igreja ou na sua religião como intérprete, de projetos que você pode desenvolver, caso esse seja o seu objetivo, ou mesmo de aplicação do uso de inteligência artificial para potencializar as suas pesquisas, os seus projetos, a sua prática como intérprete Libras, ou ainda as melhores técnicas de interpretação. Tudo sempre contextualizado e ainda a parte específica de posicionamento profissional, quer seja como intérprete, como pesquisador, como professor de Libras. Tudo isso de forma personalizada e específica para você. E claro, se isso aí ainda não bastasse, você ainda tem um pacote de bônus específicos e exclusivos para os meus mentorados da mentoria Evoluir na Libras. Então, aqui abaixo tem um link para você conversar com o meu time no WhatsApp e também tem um outro link para você saber mais detalhes sobre a mentoria Evoluir na Libras. Então, bora lá. Agora você vai ver esse trecho aqui da mentoria e em seguida eu volto para a gente ter mais uma conversa aqui e daqui a pouco você vai ver a segunda parte com outras orientações onde eu já fui aprofundando em algumas técnicas práticas com a Beleza. Então, a primeira fase é justamente o mapeamento. Entender qual que é o seu ponto A, entender o seu ponto B, ou seja, onde você está hoje e onde você quer chegar. Essa é a primeira fase. Só que, além disso, aqui no mapeamento estão as coisas, identificar as ervas daninhas. Ervas daninhas. Por quê? Porque são essas ervas daninhas que impedem o crescimento, que impedem o desenvolvimento. São as crenças que você eventualmente tem sobre você, sobre o mercado, sobre as oportunidades. E às vezes são coisas positivas ou negativas, mas que às vezes trazem alguma limitação para o seu real objetivo, né? Então, o mapeamento passa por isso, passa por entender qual que é o seu perfil de aprendizado individual. A gente conversou muito sobre isso na outra fase da mentoria. Já conversei sobre isso aqui com o Jean, já conversei com a Valquíria também. E o mapeamento ele envolve alguns outros aspectos, mas para o que você está trazendo agora, é importante relembrar esses 2 aspectos aqui. Vou colocar o outro aqui. Vamos pular e... Muito bem, ok. E aí vem a segunda fase, que é a fluência na Libras. Só que fluência na Libras, entenda realmente como algo que vai fluir. Entenda como aquela metáfora da água do rio, em que ela vai fluindo, tem obstáculos, mas ela contorna e continua.
E é aí que entra o que você vivenciou, por exemplo, no que você mencionou, de encontrar surdos e de repente você perceber que cada um tem um jeito de se comunicar. Isso aí que você descobriu é chamado de idioleto. Só que eu vou ainda além. Cada pessoa tem uma forma diferente de comunicação. Então, é como se fosse assim, literalmente. Existe o Madisonês, existe o Edinamarnês, entende? O Geanês e assim por diante. Entende? Sempre, sempre. Só que o que nos permite conversar com as outras pessoas é o que a gente chama de comunicação. E comunicação nada mais é do que aquilo que você tem em comum com as outras pessoas. Daí que vem a palavra comunicação. E daí que vem o grande poder da comunicação. Qual que é o problema? O problema é que se você não sabe o que a outra pessoa tem e não sabe o que você mesma tem, você não sabe o que tem em comum. E daí vem a insegurança. Então, o que você descreveu das fases anteriores que você vivenciou na mentoria foi: eu descobri o que eu tenho. E uma vez que eu descobri o que eu tenho, eu me senti mais segura de encontrar os surdos, de buscar onde eles estão e de buscar essa comunicação. Só que chegando lá eu descobri o que eles têm, ou o que eles não têm na comunicação. E isso faz parte. É por isso que aqui sempre o objetivo é de você ir se aprofundando cada vez mais na Libras. Porque no final das contas, o único ponto de controle que você tem é sobre você mesma. Não tem como você controlar se o surdo vai entender ou não vai. Mas tem como você controlar a sua sinalização, as suas expressões faciais e corporais, a sua prática, o seu treino. Tudo isso está no seu controle. Está no seu controle se você vai se encontrar com surdos que são do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo C. Entende? Essas coisas estão no seu controle. Então, se você se foca naquilo que você está no seu controle, a possibilidade de fluir a comunicação, ela é muito maior, porque você está focando no que você tem controle, que é o que você vivenciou ao longo desse ano. Olha, eu vou interpretar com o que eu sei. E eu sei que eu não sei todas as coisas que são necessárias ou essenciais para a interpretação, mas com o que eu tenho, eu acredito que eu já vou poder trazer uma contribuição muito grande. Isso faz muita diferença, mas assim, muita diferença mesmo. Porque quando você faz isso, é o que você está fazendo é se reconhecer, é celebrar. Então, cada pequena conquista que você tem, você precisa de celebrar aquilo ali. Como quando você tem, seu filho está pequeno, e que qualquer gracinha que ele faz, você acha, nossa, você quer mostrar para todo mundo, sabe? É nessa perspectiva. O único desafio da área da Libras é, se você mostrar para todo mundo, a maioria das pessoas não estão nem aí para isso. Né? É o desafio que existe. Mas, eventualmente, você comunicar que você está fazendo algo já te traz uma outra possibilidade aqui, ó, para preparação e destaque profissional, para sua diferenciação. Tá captando o que eu estou dizendo? Sim, tô captando. Legal. Às vezes eu acho assim que eu fico muito buscando estudar, e às vezes fico sem saber como fazer para colocar em prática aquilo que eu estou estudando. Sim, eu capto isso, mas a gente vai chegar nessa parte aí. E aí vem a terceira fase, que é a fase da lapidação. A fase da lapidação, ela consiste em muitas etapas diferentes. Mas assim, são muitas etapas mesmo. Então, a gente vai passar pelas expressões faciais, pelas expressões corporais. Lembra que a gente conversou muito sobre isso na outra fase da mentoria? Mas assim, foi muito, muito mesmo. Teve encontros que a gente ficou horas falando só sobre esses aspectos. E a sua lapidação nesses dois aspectos aqui foi extremamente poderosa. Dá para perceber um ponto A e um ponto B muito diferentes. Né? Como naquele dia da aula experimental, né, da aula magna,
Da mentoria, eu mostrei o seu vídeo, mostrando, né, a comparação dos dois momentos lá. Só que a fase de lapidação, ela continua em cada parâmetro da Libras. Puxar isso aqui para cá. Puxar e deixar junto aqui assim. Mas você sabe que é fundamental trabalhar as duas coisas. Expressões faciais, expressões corporais. Então, aí vem as configurações de mão, as orientações da palma, que é o parâmetro, tipo assim, é um parâmetro tão poderoso e é o mais ignorado, né, nas pesquisas. Na hora de fazer transcrições, os pesquisadores ignoram esse parâmetro. Depois as locações e os movimentos. Percebe que eu trouxe as expressões não manuais aqui para cima, né? Nessa lista comum, o pessoal coloca aqui embaixo. E eles só colocam nessa ordem aqui porque foi a ordem que os pesquisadores foram reconhecendo esses parâmetros. Então, reconheceram que existia esses três aqui. Aliás, esse. Como é que é? Reconheceram que existia este. Às vezes colocam isso aqui, inclusive aqui embaixo. E depois colocam as expressões não manuais. Só que, para nós ouvintes, as expressões não manuais, na fase de lapidação, é a primeira coisa que tem que acontecer. É o que eu tenho trabalhado aqui com o Jean sobre os movimentos orofaciais. Que é parar de ficar falando e sinalizando ao mesmo tempo. Ou você conversa em português ou conversa em Libras. Não faz as duas coisas. Porque isso distrai o cérebro e tal. Então, aqui vem a lapidação baseada nos parâmetros de forma individual, de forma específica. Ok. Mas na lapidação também continua o aspecto relacionado à compreensão, mais o aprofundamento na Libras. Como não é uma variação, é uma variante. Enfim, os estudos de variação linguística e variante linguística, a galera tem que inventar uns outros nomes para colocar, porque tudo chama variação. É variante linguística, variante social, variante regional, variante, enfim. A gente chama variação. Mas o que quer dizer é, as pessoas têm forma diferente de fazer. E aí agora, o momento em que você está vivenciando agora é esse momento aqui, da interpretação na Libras. Percebe? Então, você já passou por essas fases aqui, mas agora em que você quer escalar, que você quer ir para o próximo nível, novamente você está vivenciando a fase de mapeamento, que é o que a gente está fazendo agora em específico. Eu estou te mostrando aquilo que você já sabe, reforçando alguns pontos e te trazendo algumas novas perspectivas sobre esses pontos que você já sabe, para ampliar a sua visão. Porque como intérprete, se você for só com a visão de sei a Libras, vou interpretar, não consegue. Falta pecinhas para encaixar. Agora que você já sabe de quão poderoso é esse aspecto aqui de lapidação, você tende a se permitir mais se lapidar aqui. E é aqui que está a chave do maior desafio dos intérpretes. O maior desafio dos intérpretes não é a interpretação. Mas vamos lá. Desafios dos intérpretes. Vou fechar aqui a preparação profissional para ficar mais fácil de ler aqui. Desafios dos intérpretes. Quais desafios você já identificou na área de interpretação? Me conta aí. É importante você saber que essa fase aqui, que é a fase de lapidação, eu sempre faço ela de forma personalizada e específica para cada mentorado. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um perfil individual de aprendizado diferente. Uma forma que você pensa, sente e age que é diferente das outras pessoas. Então, sempre, embora eu passe por cada um desses aspectos aqui da lapidação, existem outros aspectos que vão ser específicos para você, para o seu caso e para os seus objetivos. Se você quer contar com esse olhar personalizado para você, para os seus objetivos na Libras, para o seu momento, para os seus desafios, você pode contar comigo na mentoria Evoluir na Libras. O link está logo aqui embaixo para você conversar com o meu time no WhatsApp e também para você ter mais detalhes da mentoria Evoluir na Libras. E agora, a gente vai entrar aqui para a segunda parte desse encontro, dessa reunião feita aí com você, que eu vou mostrar aqui os bastidores. Nessa segunda parte aqui,
o que você vai ver é uma conversa agora já entrando no nível bem mais aprofundado para poder trazer mais clareza para a mentorada sobre os aspectos relacionados à preparação, aprofundamento, domínio de técnicas para se tornar intérprete de Libras. Lá atrás, quando eu comecei, há mais de 23 anos atrás, eu não tive quem me orientasse de forma específica, direcionado, um mentor experiente que pudesse me direcionar na área de tradução e interpretação. E o resultado disso foi que, ao longo dos anos, eu fiquei quebrando a cabeça. Muitas vezes eu interpretei errado na igreja, muitas vezes eu interpretei errado profissionalmente na preparação de funcionários surdos para o mercado de trabalho, no momento em que eu coordenava os 55 funcionários surdos de 18 a 73 anos de idade, em outros contextos de interpretação, em escola, em faculdade, em curso técnico e em muitos outros contextos. Até que eu fui descobrindo a melhor forma de realmente interpretar. E eu sistematizei isso tudo passo a passo. E aqui, em alguns momentos, eu menciono o método Profissão Intérprete, que é o método que a minha mentorada aqui já estava tendo acesso, já estava iniciando os estudos justamente para entender, literalmente um download que eu fiz da minha mente de todo o processo que eu faço durante o momento de interpretação. E para e pensa comigo, eu, Madison, por ser casado com a Raquel, que é surda, eu praticamente vivo e respiro Libras 24 horas por dia. Isso faz com que a minha mente conseguiu captar já nuances específicas da Libras e da cultura surda, assim também da cultura ouvinte e de como formar realmente uma ponte de comunicação entre essas duas línguas e culturas. Assim, essa sistematização que eu fiz dentro do método Profissão Intérprete, que eu menciono algumas vezes nesse trecho aqui, ela traz justamente a possibilidade de entender o passo a passo com as melhores técnicas práticas de interpretação, com exemplos práticos e vivos de interpretação. E nesse momento aqui, eu vou levantar com ela desafios, dificuldades que o intérprete tem, questões relacionadas à mentalidade para a área de interpretação, que não é só a questão técnica, tem a questão emocional, tem a questão de mentalidade que vai influenciar diretamente no seu desenvolvimento, no seu aprofundamento, no seu domínio das técnicas, na sua aplicação dessas técnicas e, mais do que isso, no posicionamento novo que você pode exercer no mercado de trabalho, na sua igreja, sua religião, enfim, conforme forem os seus objetivos. Então, bora lá para essa parte prática aqui. Essa parte é uma parte um pouco mais longa, mas presta muita atenção, faça as anotações e se você quiser contar comigo também como seu mentor para te orientar passo a passo, ter acesso aos métodos passo a passo também, tirar todas as suas dúvidas, participar das reuniões comigo de orientação passo a passo para você, para o seu perfil e para o seu momento, conversa com o meu time no WhatsApp, o link está logo aqui abaixo e também acessa lá a página para você ter mais detalhes sobre a mentoria Evoluir na Libras. Vai lá! O que eu acho mais difícil é você entender a mensagem, né? Compreender certinho para você passar para Libras. Não passar palavra, sinal, palavra, sinal. Porque a gente tende, principalmente eu percebo assim que eu que estou começando e vendo, às vezes a gente se preocupa e a pessoa começar e você já começar a falar porque parece que você vai perder alguma coisa, né? E reter, né, as informações. Eu acho que uma das coisas que deixa a gente um pouco ansiosa, eu pelo menos, assim, fico ansiosa com medo de perder a informação. Então, você reter e conseguir passar. Reter e conseguir passar. E na parte, assim, isso no simultâneo, né? Que é mais complicado, que eu acho de você ouvir, ter a paciência a calma, a tranquilidade de ouvir daquele tempinho que fala do time que a gente tem que dar para poder iniciar. E também não cair nessa parte do palavra, sinal, porque parece que o nosso cérebro parece que ele está condicionado a ouvir e querer já fazer o sinal. Ouvir e querer já fazer o sinal. Na parte assim, escrita, quando eu pego alguma coisa para fazer, também se pega nessa parte também. É engraçado, né? Mas se pega também nessa mesma parte de você ver a palavra e querer pensar aquela palavra na Libras, no sinal.
eu assistindo às aulas, eu percebi assim, que tem que entender o sentido delas, para que a gente consiga passar o sentido, a mensagem, independente assim, se você vai usar, por exemplo, fácil, aí você vai usar o sinal de fácil, ou se é difícil, você vai usar o sinal de difícil. O que que a gente pode colocar? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas falam assim, ah, você usa só o sinônimo, ou você usa só o antônimo. Tá, só que momento que eu posso usar? Né? Que momento que realmente eu posso colocar ali que não vai mudar a informação para o surdo? Então, o que eu sinto mais dificuldade é isso, não sair desse português que a gente fica pensando e realmente passar ela com leveza para Libras. Não ficar pensando palavra, sinal, né? E esse tempo, como eu dou esse tempo, como eu consigo administrar esse tempo para reter aquela informação. Bom, aí eu também acho que tem coisa que vai ser prática, né? Porque assim, como que eu sei, como que eu consigo, como você fala assim, que às vezes a gente vai ter que reter, não dá para falar ali naquele momento e depois você tem que retomar, né? Mas eu acho que isso também é um processo, né? A parte que eu acho mais divertida, porque sempre quando isso é necessário, me dá a sensação de que é como se aquilo tivesse ficado de pendurado numa parte ali da mente, e você já está lá na frente, e fala, opa, isso aqui encaixa agora, aí você vai e coloca ali, para que a mensagem fique mais completa. É muito curioso isso. É, Pois é. porque tudo isso me fez pensar com as aulas da Luana, né? Antes eu já tinha alguns pensamentos. Eu achava assim, falava, imagina, eu vou conseguir fazer isso? Nunca, porque a pessoa falar e eu tá fazendo, né? Depois você vai aprendendo. Quando eu fui me desenvolvendo na Libra, eu falei, não, todos nós somos capazes, porém precisamos treinar. É algo que precisa ser aprendido e treinado, né? Só que você fica pensando, como que eu faço para pegar aqui, transmitir aqui? Ouço aqui, passa aqui. Ou leio aqui, passa aqui. Então, vamos lá. Capte que, logo no começo, a sua principal fala aqui de desafios do intérprete foi de alguma coisa que é difícil. É aí que entra isso aqui, olha. O difícil te afasta do resultado que você quer. Mude a palavra. Se eventualmente você tiver... Tem uma palavra que eu gosto muito de usar. Eu vou te ensinar a palavra aqui, ó. Tirifômpilo. Tirifômpilo. Conhece essa palavra? Pois é, eu que inventei ela. Não, xilifômpilo. Tirifômpilo. Ela foi a primeira vez que eu escrevi ela. O que é algo xilifômpilo? Quando você tem... Cada palavra, ela tem uma carga semântica. É uma carga de significado. Significado. Cada palavra. A palavra, ela nunca é solta. Sempre a palavra, ela só existe por causa de um contexto no qual ela foi desenvolvida. Sempre. Esse contexto pode ser um contexto social, cultural, que a gente conhece. Ou pode ser de alguma coisa que já passou há tanto tempo que você nem sabe mais o que é, mas que está conectado. Entende? Exemplo, domus. É uma palavra que a gente não usa, porque é uma palavra latina. Mas você sabia que domus significa habitação? Casa. E é por isso que a gente tem os animais domésticos. É por isso. E daí vem mais uma tanto de coisas relacionadas a esse significado. Você sabia de onde vem a palavra... Você sabia que na Roma Antiga existia um deus chamado Portunus. E a forma de comércio mais comum que existia naquela época era a compra e venda de mercadorias e o transporte disso através de grandes embarcações. Então, o que era necessário? Era necessário aqueles barcos de tamanho médio à vela, mas em que também se tinha aqueles remos, e as pessoas utilizavam isso para o transporte de cargas e tudo mais. Né? Qual que era o problema? O problema era na hora de chegar no porto. Por quê? Porque eles chegava um ponto em que eles dependiam totalmente do vento para conseguir levar eles para o porto. Então estava lá onde os barcos param,
e vão descarregar as mercadorias todas, e só a força deles já não era o suficiente mais, porque o mar estava vindo contrário, então era necessário um vento que levasse. E eles ficavam lá, às vezes, horas e horas esperando o vento. Quando acontecia esse vento, eles chamavam isso de quê? De vento oportuno. Eles acreditavam que era aquele Deus que estava empurrando ali para eles poderem ir para o porto. E é por isso que chama porto. Entende? Eles estavam esperando uma oportunidade de chegar ali. Todas essas palavras vêm por causa de Deus portunos. Oportunidade, porto. Até a expressão que a gente usa de ventos oportunos, tudo vem por causa disso aí. É literalmente ventos oportunos, que é o vento que esse Deus trazia lá para eles, entende? Na forma como eles criam, entende? Percebe como as palavras têm uma carga de significado? Só que não parou por aí. Porque tudo aquilo que eles traziam e chegava naquela cidade passou a ser conhecido como algo que estava sendo importado. E tudo aquilo que era daquela cidade, eles levavam para outros lugares, passou a ser conhecido como exportado. E todas as coisas que você importa, mas você importa elas para dentro de você, a gente passou a chamar de algo importante. Percebe como está tudo relacionado? É incrível ver essas coisas assim nos idiomas. Na nossa língua em especial, por causa de todas as outras línguas que foram compondo o português. Então, cada palavra tem uma carga de significado. Então, a palavra difícil, ela tem uma carga de significado. Que por mais que a gente não reconheça de forma direta a etimologia dela, no fundo, na infância você ouviu essa palavra algumas infinitas vezes, em muitos contextos diferentes. E nunca foi num contexto bom. Sempre foi em contextos ruins. Então, quando você traz a palavra difícil para adjetivar as emoções que você está sentindo, o seu corpo, consciente e inconscientemente, vai trazer as reações que você vivenciou até então quando aquela palavra era usada. Mas, quando eu falo a palavra xilifômpilo, nossa, olha, ser intérprete de Libras é xilifômpilo. O cérebro vai buscar, que raios, que coisa é essa? Você não sabe o que é, mas você se expressou. Porque aí que está a questão. Você precisa de se expressar. Você precisa dizer o que você está sentindo. Só que se você usa os termos que já existem, esses termos são ruins, eles te levam a se afastar do seu resultado, ou a atrasar o seu resultado. Eu vou colocar aqui atrasar / afastar do resultado. Percebe? Então, use palavras engraçadas, entende? Que te levem a esse aspecto de ludicidade. Você pode fazer isso tanto com desafios concretos, assim, como nesse contexto aqui, quanto para outras coisas. Nossa, eu estou sentindo uma xilofompilia na perna hoje, sabe? Em vez de falar de dor. Porque quanto mais você fala do aspecto negativo, mais aquilo ali se torna presente. Só que você não pode criar uma âncora para que xilofômpilo fique sempre negativo. Você tem que brincar com a palavra para que ela se torne algo engraçado. Então, a sua busca inconsciente, né, e natural como ser humano de usar palavra por palavra e esse condicionamento cerebral é por causa disso aqui, dessa carga de significado. No fundo, o nosso cérebro sabe que existe essa carga de significado ali e o como que isso domina a nossa mente. Só que qual que é a grande questão? Não tem como você ter controle do tempo. Não tem como você administrar o tempo. Não tem. O lag time, sim. O não se afobar, sim. Então, a grande questão aqui é essa ordem. É o lag time, ou seja, o espaço entre aquilo que você está ouvindo ou que você está lendo e o que você vai interpretar. Você fazer isso sem se afobar. E você fazer isso para que externamente pareça que você está controlando o tempo. Mas no fundo você está controlando a você mesma. É um controle interno. Só que não é um controle, por assim dizer. A gente pode chamar de gerenciamento. Você já foi em algum lugar que tinha pessoas fazendo malabarismo?
Pois é. Imagina aí um malabarista que faça aquelas bolinhas. Ele fica segurando as 3 nas mãos ao mesmo tempo? Pois é. Você já viu malabares com aqueles bastões assim? Eu não sei o nome específico. Já viu? É um negócio Já comprido vi. que parece uma garrafa que o cara jogando. Você já viu alguns que fazem aquilo ali com facão, com fogo? Exato. Fogo, é. A Foi interpretação, imponente. exato. Qual que é a grande questão ali? Ele não está preocupado com o que está na mão dele. Ele não está preocupado com o que está no ar. O que ele sabe, simplesmente, a dentista ia dando as instruções, ia falando, só que ela estava colocando a mão exatamente tampando os olhos da Raquel, para poder fazer o que ela tinha que fazer na boca da Raquel. Não tinha como eu interpretar. E ela ia falando as coisas, e eu falei assim, tá, espera um pouco, porque daqui a pouco, na hora que ela olhar para você, aí você fala para eu poder interpretar. Entendi. Eu não vou ficar gastando os meus neurônios ali para guardar uma informação que ainda tipo, não faz sentido. Devolver a batata quente para ela, entende? Então, o tempo todo a interpretação, ela tem esse fenômeno aí. Só que quando você está ali interpretando, você precisa de imaginar caixinhas ali realmente na sua frente, onde é que você vai guardar as informações que são informações úteis. Então, assim como a gente está dissociando o significado de difícil usando a palavra xilifômpilo, quando você passa a imaginar que existem caixinhas para você guardar as informações e que elas vão estar disponíveis ali para você, as informações permanecem ali. Elas não somem. Mas se você ficar enxergando, olhando elas como se elas fossem sumir, elas vão sumir. Tudo aquilo que você luta contra, mais daquilo você tem. Tudo que você resiste aquilo vai persistir lá contra você. É uma força. Você está indo... Sabe as forças de Newton? É nesse sentido, sim. Você está indo com uma força, existe uma outra força contrária ali resistindo. Se você para de ir contra aquilo e você simplesmente segue o fluxo, você permite essa fluidez acontecer, a coisa vai acontecer de forma mais natural. Então, pare de encarar essas coisas como desafios e perceba isso como fluxo. Percebe como muda por completo o ângulo? Olha, são as mesmas coisas. É xilifômpilo, vamos colocar aqui que é xilifômpilo. Vou deixar assim para ficar registrado aqui, mas é xilifômpilo. Você vai entender a mensagem fonte, faz parte do fluxo. Você não vai passar palavra por palavra, faz parte do fluxo. Por quê? Porque a sua busca realmente é pela mensagem fonte. E assim por diante. Mas você captou muito bem, é necessário aprender e praticar. E aqui, finalmente, a gente chega no ponto do que você perguntou no início. Mas você percebe que mesmo antes da gente chegar nesse ponto aqui, que é o que de fato você me perguntou no início, já está mais leve para você a forma de encarar o que você precisa encarar? Sim, Percebe? sim. Tanto que antes, quando você, das nossas mentorias anteriores, mesmo eu ainda não com foco desse de interpretação, eu achava que era uma coisa que não era para mim. Falei, não, isso aí não vai ser para mim, não. Como que eu vou ouvir, passar? Não. E depois, conforme eu fui estudando, fui me libertando de algumas coisas, eu falei, não, eu posso também, eu sou capaz também, por que que eu não sou capaz? Então, aí eu já comecei a ver as coisas de uma outra forma, né? Então, hoje eu já encaro de uma outra forma. E aí, esse aprendizado mais prático, e sim, aqui vai acontecer sim um aprendizado, né? Eu particularmente não gosto muito da palavra aprender, porque ela fala muito disso aqui, né? De você espremer o cérebro, né? Eu gosto mais de absorver. Só que depois, em outras reflexões, eu acabei percebendo que existe sim uma fase de aprendizado em algumas coisas, que é aquele momento em que você se debruçar ali, né? A gente poderia chamar esse aprender de estruturar. Captar a estrutura. Captar a estrutura. Ou seja, quais são os passos? Né? Vamos mudar isso aqui, ó. Coloca como fases. Captar a estrutura lógica. Isso você fez lá no método Profissão Intérprete.
Agora você já captou a estrutura lógica de como você capta a mensagem, do que você tem que analisar nela, de algumas estratégias que você pode utilizar para processar ela, e algumas estratégias que você vai utilizar na hora de você emitir a mensagem na língua-alvo, português ou Libras. A gente não vai entrar nos detalhes dos gomos, porque você já estudou isso lá, e aí a gente vai se focar aqui no que você ainda não viu lá, tá? Aplicando para o seu dia a dia aí. Então, existe a fase aqui de captar a estrutura lógica. Se é uma estrutura, imagine isso aqui, olha, existem lacunas que vão ser preenchidas. Passos. Você já jogou aquele jogo Super Mario Bros? Ou seu filho jogava o Super Mario Bros? Naquele videogame antigo da Nintendo? É um bonequinho baixinho que usa um bonezinho Pulando, né? pulando. Pois é, Aham. exatamente. Tinha. Tinha aquele, o outro come, tinha, o Matheus tinha uns joguinhos assim. Aquele jogo ali do Mario, ele guarda uma lição profunda de aprendizado. Porque quando a gente pensa em captar a estrutura lógica, existem várias estruturas. Existe uma estrutura vertical, que é o começo, o meio, o começo, o desenvolvimento, um pouco mais à frente, o fim, vamos chamar assim. Mas existem as outras fases aqui dentro, né? Às vezes elas estão assim, às vezes elas estão aqui assim. E você vai para um outro nível. Aquilo ali são chamados de jogos de plataformas. Só que você se lembra, você mesmo já chegou a jogar o Mario, por exemplo? Pois é. Qual que é o grande lance do Mario? Você vai, aí um ser da natureza te infecta ali, te come, a tartaruga, uma planta, alguma coisa assim, e você morre. Da próxima vez você já sabe que você não pode fazer aquilo de novo. Então, ele vai te ensinando através do segredo número 1 do ser humano para a aprendizagem. Aprender com. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, embora o aprender com erro funcione, ele precisa de ter uma estrutura prévia. Porque se você sabe a estrutura prévia, aprender com erro vai ser mais fácil. Se você não sabe essa estrutura prévia, o desafio o tempo todo vai ser você não sabe onde é que você está errando. É a estrutura prévia que te permite conectar os pontos, ligar os pontos, entender o que é e o que não é dentro daquilo que você está fazendo ali. A estrutura prévia. Entende? E a estrutura prévia você captou lá. Só que aí agora é essa outra parte aqui, de você mapear os elementos e você ir encaixando para você identificar quando você está errando e então você aprender ele. E você ir para o próximo nível. E você dar o próximo passo. E você descobrir as fases secretas que existem. Igual no Mario, cheio de fases secretas. Eu ficava louco com elas. E aí, qual que é o grande lance aqui? O grande lance é a fase de aplicar na prática. Só que, quando a gente pensa em aplicar na prática, parece que tudo é a mesma coisa. E não é. E aqui entra, onde que eu tinha anotado aqui, essa parte aqui, ó, de tradução e escrita. A tradução em si, que envolve uma língua na modalidade escrita, né, ela é quase que completamente diferente da interpretação. Então, as habilidades que você vai desenvolver para interpretar as línguas, sinalizada, falada e tal, são diferentes das habilidades que você vai desenvolver para tradução. Não é a mesma coisa. Parece que é, mas não é. Por quê? Porque para a habilidade de tradução, você tem que, por exemplo, treinar os seus olhos para na hora que você bater o olho aqui, você não ler isso de forma linear. Você tem que pegar uma visão geral para depois você ler de forma linear. Você tem que bater o olho na página do livro e entender a mensagem central ali, para então você ir lendo frase por frase, ou antes de ler frase por frase, ler com a visão geral também, um parágrafo por parágrafo. Por quê? Porque se você vai lá e lê,
de repente, ele começou a fluir. Ele estava correndo e percebeu, João estava correndo e percebeu que eles. Aí você está lá. Olha que malícia dessa frase aqui, né? Da tradução. Se você for traduzir palavra por palavra. João estava correndo e percebeu que ele chegou no ponto máximo e então liberou o fluxo. Aí você vai lá interpretando. Está interpretando, palavra por palavra. Frase por frase. Só que aí você chegou na frase seguinte. Sim, o coração dele, fluxo sanguíneo, o sangue chegou ao coração dele com grande ímpeto. Ou ainda mais, sim, ele, ou seja, o sangue chegou no coração dele com grande ímpeto. Entendeu? Aqui você não está vendo, tá tampando aqui. Percebe? Então, qual que é o grande lance aqui? O grande lance é a tradução é diferente. Porque quando você está interpretando, você ouve, você tem um lag time ali. E na tradução, quem faz esse lag time é você, o tempo todo. É você quem vai precisar ali de observar a construção. Essa frase aqui eu até trouxe, porque é uma frase que o Jean trouxe de alguma forma, essa questão, essa preocupação com o verbo chegar aqui. Preocupação com os verbos na Libras e o que fazer com eles e como encaixar eles, né, na hora de você interpretar. É muito simples. Na hora de você interpretar, na hora de você traduzir, o que você tem que ficar se preocupando, primeiro você não tem que se preocupar com nada, né? Você vai organizar as coisas. Mas essa lógica de se preocupar com palavra, é um substantivo, é um verbo, é isso, é aquilo, na hora de interpretação, não faz o mínimo de sentido. A lógica de tradução literal, que agora vamos encarar a tradução como estudos da tradução, de que você vai transliterar as coisas ou que você vai fazer uma tradução linear. Tradução literal quer dizer? Não é tradução literal a coisa, fugiu o termo que é usado. Mas é quando se faz a tradução formal. A tradução formal é aquela, né, aquela que você vai lá de terninho, arrumado, não é isso não, tá? A tradução formal, ela diz respeito a se preocupar com a forma das coisas. Um substantivo vai permanecer sendo interpretado ali como substantivo. O adjetivo vai permanecer sendo interpretado como adjetivo. Não faz sentido isso. Por quê? Porque são línguas diferentes e culturas diferentes. Então não faz sentido essa preocupação que algumas escolas de tradução têm ao fazer a interpretação das coisas. Não faz sentido, né? Então aqui, a grande questão do coração e tudo isso aqui é o fluxo sanguíneo. Você faria, por exemplo, essa sinalização de fluxo sanguíneo, pensando nisso aqui relacionado ao coração. Vai ter o sangue? Exato. Ou não? Sim, é esse o caminho, né? É captar o sangue fluindo. Porque ele não chegou, né? Não posso falar que chegou, né? Não chegou, né? Essa Eles é vêm pelas veias, né? O Jean tinha me perguntado isso e eu acabei trazendo algumas provocações para ele de refletir sobre isso assim, de forma geral, de olhar realmente para a essência da Libras, mas chegou o momento de trazer isso aqui, né? Explicar isso aqui. E é o seguinte, o verbo chegar. Esse verbo chegar na Libras, desde a primeira vez que eu vi esse verbo sendo usado, a primeira vez, eu falei, caraca, que sinal genial. Porque o que ele está dizendo? Uma plataforma e chega o veículo. É um veículo isso aqui. Igual a gente não faz o carro passando, os carros passando da avenida, e o carro passa e vai os carros,
e vai para a garagem, e essa coisa toda. Isso aqui é o veículo. Então chega. Então, está relacionado a um veículo chegar? Tudo isso. Ah, mas eu vou falar porque a pessoa chegou na minha casa. Ah, provavelmente ela não veio a pé. Mas, mesmo que ela tenha vindo a pé, você pode usar esse sinal aqui. Porque ele já abrangeu esse significado também. Assim como importar abrangeu vários outros significados que a gente nem sabia que vinha lá de Porto, sabe? A coisa já ganhou uma vida própria e seguiu. Entende? Então, esse sinal aqui está relacionado a algo que teve que percorrer um caminho para chegar ali. Bom, o sangue também percorreu o caminho, né? Mas isso aqui está relacionado imagine que está relacionado a veículo ou a pessoa em si chegar a algum lugar. Então, aqui, obviamente, não é esse sinal. Só que também não precisa se preocupar com o coração. Porque a ênfase não é no coração. A ênfase está em que o sangue chegou ali. E o sangue chega no coração, provavelmente vindo de onde? Percebe? Então, a grande questão é de onde que o sangue estava vindo. E não as outras coisas secundárias. Então, eu posso dizer... Posso dizer dessa forma. Porque aí deixa de ser só aqui assim do braço, onde o sinal está ancorado, onde o sinal é feito, melhor dizendo, mas traz daqui e já explica que o que eu estou falando agora é do fluxo sanguíneo geral que vai vir aqui para o coração. Então, quando eu quero enfatizar que o sangue chegou ao coração, o sinal do coração em si não importa. Ah, uma coisa muito técnica agora. Aí se entra para um aspecto muito... Aí você tem que saber qual que é o ventrículo que chega, qual que é o ventrículo que abre, que não sei o quê. Se for muito técnico. Mas se não for nesse nível de tecnicidade, faz o geral. Aquele geralzão mesmo que vem na memória. Olha, o coração infla e volta. Infla e volta. É o básico. Sem se preocupar com o sinal daquilo. E é aí que entra a questão da carga de significado, das escolhas lexicais. De que, no final das contas, quase que não importa qual sinal que você vai usar. Quase que não importa qual palavra que você vai usar. O que realmente importa é se você está transmitindo o significado. Então, essa aplicação na prática, ela quer dizer relacionada ao significado. Significado. Mas existem algumas exceções. E as exceções que vão existir estão relacionadas a sinais específicos. Vou chamar eles de termos técnicos. Por quê? Porque a grande questão do termo técnico, quando sabe o termo técnico, igual a gente tem no português, diz um termo técnico que você geralmente utiliza lá no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Como você viu, existem muitas nuances relacionadas à tradução e interpretação da Libras. O momento de se desenvolver na tradução, o momento de se desenvolver na interpretação e ainda a estrutura lógica. Aqui, nesse exato momento, eu tinha colocado essas lacunas ali e depois, durante essa reunião da mentoria com ela, eu acabei destrinchando mais detalhes, trazendo mais exemplos, analisando vídeos reais de interpretação, analisando vídeos reais de análise do português para aplicar o passo a passo dessas técnicas. E fazer um combinado com você aqui. Logo aqui abaixo tem o link para você conversar com o meu time no WhatsApp agora mesmo sobre a mentoria Evoluir na Libras. E eu estou abrindo uma nova turma da mentoria agora, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo aqui. E essa nova turma eu vou liberar por completo toda a gravação dessa reunião, dessa sessão de mentoria que foi feita aqui. Então, além dos trechos que você acabou de assistir agora, você vai ter o material na íntegra e sem cortes, onde você vai ver por completo os próximos passos de cada uma dessas técnicas que foram apresentadas aqui e a aplicação prática delas. Mas, além disso, como eu falei, você vai ter acesso a um pacote de métodos específicos e personalizados para o seu momento e para os seus objetivos na Libras,
que vão guiar você do zero à sua fluência na Libras, ao seu aprofundamento e lapidação na Libras, e também para se tornar intérprete, dominar as melhores técnicas práticas de interpretação. E lá dentro das reuniões da mentoria em grupo, eu vou te dar feedbacks personalizados da sua Libras, da sua fluência, da sua sinalização e também de práticas específicas de interpretação que eu vou passar para você realmente se desenvolvendo, te dar feedback de tudo isso, como eu estava desenvolvendo esse plano personalizado para essa mentorada aqui. Bom, agora é a sua vez. Se você quer ter minha orientação, meu acompanhamento personalizado, clique aqui, converse com o meu time no WhatsApp, você garantindo a sua vaga, você vai ter acesso a esse pacote de bônus, a esse pacote de cursos e também a gravação completa dessa reunião da mentoria aqui. Vai lá!